Vamos mergulhar nos combates em Dungeons and Dragons original, galera. Ou melhor, no Advanced Dungeons and Dragons, que é o que depois se tornou a primeira edição e a segunda edição. O vídeo de hoje é um vídeo bem específico. Se você curte história do RPG ou até alguma coisa sobre as regras, você vai curtir o vídeo de jogo de hoje. O filme de hoje. E no caso aqui do nosso filme, olha aqui que vocês estão vendo aqui atrás, eu já tenho um mapinha tudo bonitinho. Deixa eu botar aqui na versão pequenininha, que é para ensinar para vocês o basicão essencial do combate em Advanced Dungeons and Dragons, né, que seria o Dungeons and Dragons lá no comecinho. No Dungeons and Dragons original tinha uma coisa chamada taco, que era o Two Hit Armor Class Zero. Aí você vai me perguntar, que o cara falando em inglês, que negócio é esse de Armor Class Zero? Pois é, Armor Class era obviamente a classe de armadura, e naquela época ela tinha uma lógica meio diferente. Eu gosto de pensar assim, que funcionava da seguinte maneira: quanto mais ponto fraco eu tenho, maior é o meu AC. Então, um personagem, normalmente, quando tá peladão, tem nada e não tem destreza nem boa nem ruim demais, o AC era 10. Ou seja, era como se você tivesse 10 pontos fracos para alguém te acertar. Enquanto que, por exemplo, um dragão grandão poderoso, é grande, é gigante, como é que vai errar um dragão daquele? Porém, ele talvez tivesse AC só 2, ou seja, só 2 pontos fracos, só 2 momentos que realmente você consegue acertar ele. E baseado nessa lógica meio maluca, a gente teria o que seria os ACs. Então a AC começava alto e ia baixando, e aí quando chegava assim naquela galera realmente, né, poderosa mesmo, a gente tá falando dos demônios, dos dragões antigos e tal, aí o AC ficava até negativo, virava -1, -2, era como se o cara fosse capaz até de compensar suas desvantagens. Você pode pensar assim. Se você quiser, você não pensa nada, simplesmente entende que, curiosamente, era desse jeito. O AC era alto, ruim, baixo, bom. E aí nisso existia o chamado taco. Taco, né, o Two Hit Armor Class Zero, era um número mágico, místico, que representava quanto você precisava para acertar alguém que não tivesse nenhum ponto fraco, ou seja, alguém de AC 0. E muita gente fala que é uma coisa meio contra-intuitiva, não sei o quê. Na verdade é muito simples, se você sabe como usar. E complicado de explicar não é, que eu vou mostrar agora, olha aqui. Aqui a gente tem um exemplo de um guerreiro e uma feiticeira, e eu botei do lado aqui um número para representar o AC dessas pessoas. Então eu estou supondo que esse feiticeiro aqui de armadura de placas com escudo tem só 2 pontos fracos, AC 2. Né? A gente pode imaginar que é justamente esse pedaço aqui do pescoço, e no caso das armaduras, esse tem umas entradas aqui do lado. E nossa feiticeira aqui, vamos dizer que ela é um pouquinho rapidinha, ela tem uma destreza boa, então ela tem AC 8, porque como ela não usa armadura nenhuma, ela tem todos os pontos fracos, mas com a destreza alta dá um bônus de 2 nas defesas, e aí vai para 8. Então no caso dessa pessoa aqui, a gente bota ela com só 8 pontos fracos potenciais. Aí você me pergunta, tá, e como é que faz para ser o negócio do taco? Em geral você tinha uma tabela mostrando qual era o taco de cada classe em cada level. E todo mundo começava com taco 20 no AD&D da segunda edição. Na primeira edição também, na primeira edição não. Era um pouquinho, tinha uns que começavam com 21, mas a grande maioria começava com 20, na segunda edição era uniforme. E aí, como é que você faz para fazer? Tu joga esse dado aqui e soma o número de pontos fracos. Bom, joguei aqui, ó, 4 mais 8 no caso da feiticeira é um 12, não deu 20, não acertei. Então, simples desse jeito. Não é 20 que tá escrito no taco, então eu tenho que tirar, eu tenho que chegar em 20. Então eu joguei aqui um 16, 16 mais 2 dá 18, não chegou em 20, não consegui. 16 mais 8 deu 24, passou de sobra, ou seja, eu acertei a feiticeira. Bom! E aí foi. E qualquer outro bônus que você tivesse para colocar no seu dado, né, seja por causa de bônus de força ou da arma ser mágica, etc, você simplesmente somava no dado também, que nem a gente soma hoje em dia. Vocês estão percebendo, né? Na verdade, é só uma diferença de lógica. Dá no mesmo que usar a parada de que os ACs vão subindo, né? E que a gente tem que somar tudo neles e ver se passa o AC. Então, um AC8 dela aqui seria o equivalente hoje em dia ao 12. E dá no mesmo que você pegar o taco 20 e subtrair 8, aí vira 12. Então é como se já recalculasse tudo. É uma outra forma de pensar a coisa. Sinceramente, não tem vantagem nem desvantagem aí. Uma coisa que o taco dava assim, uma sensação legal para os jogadores é porque com o tempo você vinha ele baixando, né? Semelhante à subida de +1, +2 nos ataques que a galera tem. Só que hoje em dia, na maioria dos sistemas de D20, essa subida é igual para todo mundo sobe igual, né? A galera tem o bônus lá de proficiência que vai subindo para todos os personagens. No caso das edições antigas, não era assim. Cada grupo de classe, seja sacerdote ou ladrão, ladinos, né, que fala, subia diferente. E o mais fácil de todos eram os guerreiros, porque os guerreiros era simples, galera. Tu somava o seu level, acabou.
somava o level, entendeu? A gente assumia que o pessoal tinha taco 21 para todo mundo, só que no caso dos guerreiros e dos sacerdotes, eles podiam somar o level no dado deles, né? No caso do guerreiro, do clérigo era um pouco diferente. E o mago e o ladino estavam meio ferrados, porque eles só melhoravam o taco deles muito lento, então eles começavam precisando de 21, e aí depois só lá no level era 6 para os feiticeiros é que subia 2 pontos, né? Caía para 19 o taco. E no caso dos ladrões era um pouquinho mais cedo, mas era muito ruim também. Por quê? Porque naquela época, né, nas origens do RPG, a ideia de que quem lutava era guerreiro e até certo ponto os sacerdotes, que representavam um pouco os cruzados. Então, mago e ladino tinham outros papéis, e um dos papéis deles não era sair dando bolacha de perto de gente. Então por isso eles não tinham taco bom. O foco deles era em exploração, em ser útil de outras maneiras na mesa de jogo. Tinha isso aí fazia com que o taco fosse mais uma forma de diferenciar entre as classes. Então isso era uma coisa que hoje em dia a galera diferencia mais com poderes, mas nos RPGs antigos a gente diferenciava através desses pontos mesmo. Quem conseguia acertar mais? Os guerreiros, obviamente. Quem conseguia sobreviver mais a perigos, né? Que são os lances de salvamento. Também não era assim que era só igual para todo mundo, né? Eram os sacerdotes que eram abençoados pelos deuses, e se fossem perigos mágicos, eram os magos. Se fossem perigos de natureza mecânica ou de coisa que tem a ver com armadilhas, seriam os ladinos. Então tinha essa diferença também. E olha que interessante, mesmo que você fosse, por exemplo, um ladino que não tem aquela destreza lá no teto, você tem o treinamento ladino, então isso automaticamente garantia que com o tempo você ia ter chances melhores de se salvar de um perigo dessa natureza do que, por exemplo, um guerreiro que tem treinamento mais para aguentar coisas como, por exemplo, pancada, breath de dragão, essas paradas. Era uma outra forma de você demonstrar o poder e a habilidade dos personagens na mesa de jogo. Tô dizendo que é melhor que o atual? Não tô dizendo que é melhor que o atual, nem tô dizendo que é pior. Era uma outra forma. Isso vale para todos os RPGs, é a grande mensagem desse vídeo. Eu tô mostrando como é que eu taco para mostrar uma outra forma de pensar. Uma coisa muito simples, que é o teste para ver se você acertou alguém ou não durante um combate. Agora, o que é que você vai querer ver na tua mesa de jogo vai determinar com você e o seu grupo que tipo de sistema, seja Dungeons and Dragons antigo, que vocês podem ver parecido com o Old Dragon, né, que é um sistema moderno aí brasileiro. Então, um retroclone. Ou vocês podem preferir uma coisa assim mais abstrata, como por exemplo os caras do Dungeon World, que joga 2 de 6 e sempre que sai mais do que 7 no total do 2 de 6 já tá acertando, acabou, não tem mais discussão em relação a isso. São várias maneiras diferentes de você resolver uma situação em mesa no jogo. E essas formas de resolver coisas são o que você quer ver. Não deixe de pensar, não só combate é uma forma de representar o poder dos personagens. As interações deles, seja na forma deles se salvarem de perigos ou deles, por exemplo, descobrirem novas coisas no cenário, também representam esse tipo de interação que você pode manipular quando você estiver criando o seu sistema ou modificando um sistema existente. E é com essa dica final que eu termino esse vídeo de hoje. Espero que seja divertido para vocês. E ó, quem curte mais vai ver nossos outros vídeos sobre os sistemas antigos, como por exemplo Chainmail, que tem outros jeitos ainda diferentes de pensar como resolver combates. É isso aí, galera. Um abraço.